Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias no texto bíblico de Atos, capítulo 5. Nós vamos ler esse texto de Atos, capítulo 5. Nós faremos a leitura começando no versículo 17. Mas antes da gente fazer a leitura, eu gostaria de explicar qual é o objetivo da mensagem da manhã de hoje. Ao longo da semana, quando eu fui me preparar para essa mensagem, eu comecei a imaginar o momento da ressurreição de Jesus e lendo os registros bíblicos que temos nos evangelhos, nós podemos ter uma dimensão e uma noção real de como realmente foi extraordinário o momento em que Jesus Cristo ressurgiu dentre os mortos. E a partir desses relatos bíblicos sobre a ressurreição de Jesus, eu comecei a pensar sobre quais são as implicações para a nossa vida prática à luz da ressurreição de Jesus. Então acredito eu, ou pelo menos espero que todos nós aqui, tenhamos plena convicção e certeza de que, de fato, Jesus Cristo ressurgiu. E nós podemos ter essa convicção tão somente pelos textos que narram esse momento histórico. E se a gente for se basear somente nos textos bíblicos que narram esse momento, nós temos provas suficientes para crer que o nosso Senhor vive e reina eternamente. Então, na manhã de hoje, o meu objetivo aqui, irmãos, é tentar pensar com vocês aqui um pouco sobre qual é a nossa responsabilidade como cristãos diante da ressurreição de Jesus. Quais são as implicações que a ressurreição de Jesus traz para a nossa vida prática? Então, tendo isso em mente, o texto que nós vamos ler agora, de Atos 5, mostra muito bem para nós qual deve ser a implicação que a ressurreição de Jesus Cristo deve trazer na vida do povo de Deus. Porque foi assim que aconteceu no meio dos apóstolos e também na igreja primitiva, lá nos séculos passados. Então nós vamos ler esse texto de Atos 5, dos versículos 17 até o versículo 32, e eu queria pedir que os irmãos me auxiliassem na leitura desse texto. Então eu vou fazer a leitura dos versículos ímpares, e a igreja vai ler os versículos pares. Assim, começando do versículo 17 e indo até o versículo 32. Levantando-se, porém, o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, isto é, a seita dos saduceus, tomaram-se de inveja. Mas de noite, um anjo do Senhor abriu as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, lhes disse: Tendo ouvido isto, logo ao romper do dia, entraram no templo e ensinavam. Chegando, porém, o sumo sacerdote e os que com ele estavam, convocaram o sinédrio e todo o senado dos filhos de Israel e mandaram buscá-los no cárcere. Dizendo: achamos o cárcere fechado com toda a segurança e as sentinelas nos seus postos junto às portas, mas abrindo-as, a ninguém encontramos dentro. Nesse ínterim, alguém chegou e lhes comunicou: eis que os homens que recolhestes no cárcere estão no templo ensinando o povo.
Trouxeram-nos, apresentando-os ao sinédrio, e o sumo sacerdote interrogou-os. Então, Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Senhor, a Tua palavra foi lida nesse momento, a Sua palavra está diante de nós, e nesse instante, ó Deus, nós pedimos que o Espírito Santo do Senhor fale ao nosso coração por meio da Tua palavra. Que a Tua palavra nos encoraje, que a Tua palavra traga ânimo e que a Tua palavra, Deus, ensine o nosso coração as verdades do Senhor. Que tudo seja, Deus, para a honra e glória do Teu nome, pois a Tua palavra é viva e eficaz e ela penetra no mais profundo do nosso coração. No nome de Jesus, fala conosco neste momento. Amém. Na manhã de hoje, irmãos, nós vamos pensar então no seguinte tema: Jesus ressuscitou. Essa é a verdade que nós vamos pensar na manhã de hoje. Jesus ressuscitou. Assim como o pastor Wagner disse há pouco, esse é um dos pilares da fé cristã, da fé reformada. O fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos e assim cumpriu a missão de redenção da humanidade caída. E diante desse fato, irmãos, que Jesus ressuscitou, então eu quero pensar com vocês nas implicações que a ressurreição de Jesus traz para a nossa vida cristã na prática. Então, diante do fato de que Jesus ressuscitou, o que nós podemos fazer com essa verdade? Ou de que maneira essa verdade pode ser aplicada à nossa vida? Em primeiro lugar, eu quero destacar aqui, à luz do texto que nós lemos, que a primeira implicação que a ressurreição de Jesus traz para a nossa vida é que, em primeiro lugar, nós devemos, como seguidores de Cristo, testemunhar ousadamente que Jesus, o nosso Senhor, ressuscitou. Essa é a primeira implicação para a nossa vida cristã, à luz da doutrina da ressurreição de Jesus. Nós precisamos testemunhar ousadamente que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Quando nós lemos o livro de Atos, nós podemos perceber que uma das principais finalidades da pregação apostólica era exatamente ressaltar o fato de que Jesus ressuscitou. Então, quando nós vamos aqui para o capítulo 2 de Atos, nos versículos 22 a 24, quando Pedro estava reunido com aquela grande multidão que estava em Jerusalém, naquele momento do dia do Pentecostes, em que o Espírito Santo desce sobre o povo reunido ali, na mensagem de Pedro, aquela grande multidão registrada aqui em Atos 2, versículos 22 a 24, nós vemos as seguintes palavras de Pedro, àquela multidão: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos
de iníquos, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Quando nós seguimos para o capítulo 3 de Atos, no versículo 15, quando Pedro estava fazendo a sua defesa ali perante o Sinédrio, nós vemos aqui Pedro dizendo o seguinte, Atos 3, versículo 15: Dessarte, matastes o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pedro aqui, irmãos, na verdade estava discursando no templo, para o povo que estava reunido ali e não para o Sinédrio. Mas agora, no capítulo 4, nós vamos ver Pedro fazendo a sua defesa perante o Sinédrio. E quando Pedro estava sendo interrogado sobre a motivação da sua fé, sobre o que motivava ele a pregar o Evangelho de Cristo, nós vemos aqui em Atos 4, versículo 10, Pedro dizendo o seguinte para aqueles religiosos que estavam ali: Tomai conhecimento, vós todos, e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que está este homem curado perante vós. Perceba, irmãos, em diversos momentos nós vemos aqui no livro de Atos, como lemos, que um dos pontos centrais da pregação apostólica naquele tempo era exatamente ressaltar e falar sobre o fato de que Jesus ressuscitou. E nós vemos então que em todo o tempo, em todas as circunstâncias, os apóstolos falavam, ensinavam e proclamavam esta verdade: Jesus ressuscitou. No texto que nós lemos de Atos 5, o que está acontecendo aqui nesse texto é que, mais uma vez, os apóstolos estão sendo perseguidos pelos líderes religiosos daquela época. Nós vemos que, por ordem do sumo sacerdote, os apóstolos foram presos, porque o Sinédrio já havia dado uma notificação àqueles homens, dizendo que não era mais para eles continuarem falando e ensinando no nome de Jesus, como eles estavam fazendo. Só que nós vemos que aqueles homens, eles não param de anunciar, eles não param de falar sobre o fato de que Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós vemos então que nitidamente os apóstolos desacatam a ordem das autoridades de parar de anunciar o fato de que Jesus ressuscitou. Então, diante da rebeldia desses homens, dos apóstolos que continuavam pregando a mensagem de Cristo, nós vemos então que foi dada uma ordem de prisão aos apóstolos. Aqueles homens são presos, mas nós vamos ver aqui na narrativa do texto que lemos, em Atos 5, que Deus faz algo maravilhoso na vida daqueles homens. Nós vemos aqui a partir do versículo 19, que enquanto aqueles homens seguiam presos no cárcere, de noite um anjo veio ao encontro daqueles homens que estavam presos ali. Aquele anjo abriu as portas da prisão, e aqueles homens saíram daquela prisão de maneira extraordinária, de maneira que os soldados que estavam vigiando aqueles homens não viram eles saindo. E é interessante notar que esse anjo, enviado da parte de Deus, quando liberta os apóstolos, aquele anjo diz àqueles homens no versículo de número 20, ide, e apresentando-vos no templo, dizei ao povo todas as palavras desta vida. Perceba, irmãos, aqueles homens acabaram de ser presos porque eles estavam anunciando o nome de Jesus. Aqueles homens tiveram uma ordem de prisão porque eles estavam causando um reboliço em Jerusalém, falando que Jesus, o Nazareno, morreu, ressurgiu e ascendeu aos céus.
Agora o anjo vem, liberta aqueles homens e diz: olha, vocês foram presos por esse motivo, mas ao sair da prisão eu quero que vocês vão ao templo, e eu quero que vocês continuem anunciando a mesma mensagem que vocês têm anunciado. Jesus morreu, ressuscitou e ascendeu aos céus. Nós vemos então que na manhã do dia seguinte, aqueles homens atendem de fato a ordem do anjo do Senhor, e nós vemos então que na manhã do dia seguinte eles estavam já no templo, ensinando o povo a palavra do Senhor. Nós vemos então que na manhã do dia seguinte, nesse mesmo instante, o sumo sacerdote ordena que os soldados vão até a prisão para poder trazer os apóstolos, para poder interrogá-los. Mas quando aqueles soldados chegam na prisão, eles são surpreendidos porque aqueles homens não estavam mais ali. Aqueles homens não estavam mais presos, eles estavam agora no templo pregando a palavra de Deus. E no meio daquela confusão, daquelas pessoas reunidas ali na sala do Sinédrio, alguém chega e diz: os homens que vocês prenderam estão lá no templo ensinando a palavra de Deus ao povo. Nesse momento, o sumo sacerdote, que era o principal líder do Sinédrio, manda os soldados irem buscar aqueles apóstolos no templo. Os apóstolos são levados até a sala onde o Sinédrio estava reunido. E ali nós vemos então que o sumo sacerdote começa a interrogar aqueles homens. E nós vemos que nesse momento em que os apóstolos são interrogados, o sumo sacerdote lembra, está registrado aqui no versículo 28, a ordem que eles haviam dado aos apóstolos: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Diante dessa interrogação do sumo sacerdote, Pedro toma a palavra e de maneira ousada, ele dá a seguinte resposta ao sumo sacerdote, descrita no versículo 29. Pedro e os demais apóstolos dizem, afirmam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E ele diz: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Vocês conseguem perceber aqui o tamanho da ousadia e da intrepidez do apóstolo Pedro e dos demais apóstolos diante daquelas autoridades religiosas? Aqueles homens, aqueles apóstolos, aqueles servos do Senhor estavam sendo interrogados, porque eles estavam pregando e causando um grande reboliço em Jerusalém. Mas nós vemos que mesmo esses homens sendo interrogados, mesmo esses homens sendo presos, mesmo esses homens correndo risco de vida, eles não deixaram de anunciar a mensagem do Senhor, de que Jesus ressuscitou, porque esses homens não temiam as autoridades, mas eles temiam ao Deus do céu, que tem um controle sobre tudo e sobre todos. Então veja, irmãos, à luz desse texto, de Atos 5, versículos 17 a 32, nós somos desafiados a testemunhar sobre a nossa fé diante desse mundo mau. E nós devemos testemunhar diante desse mundo mau que o nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou. O comércio tenta ensinar para as nossas crianças que Páscoa, na verdade, não tem nada a ver com Jesus, mas tem a ver com chocolate, tem a ver com coelho de Páscoa. Mas nós precisamos anunciar a esse mundo que a semana de Páscoa tem a ver com a morte, a ressurreição e a ascensão do nosso Senhor Jesus Cristo.
Pode ser que em algum momento as autoridades tentem nos calar diante desta verdade. O real sentido da Páscoa, que é a morte e ressurreição do nosso Senhor. Mas nós aprendemos no texto que lemos, que nós precisamos ser ousados, assim como aqueles homens, e nós devemos continuar anunciando o real sentido da Páscoa. Jesus ressuscitou. Ele está vivo, ele reina para todo sempre. Portanto, meus irmãos, que nós tenhamos ousadia em anunciar que a morte não conteve o nosso Senhor, mas Ele foi Senhor sobre a morte, a venceu, ressuscitou e vive eternamente. Então, em primeiro lugar, com esse texto, nós aprendemos, diante do fato da ressurreição de Jesus, que nós temos o dever de testemunhar exatamente ao mundo sobre a ressurreição do nosso Senhor. As pessoas precisam conhecer essa realidade através de nós, a igreja, porque a missão de testemunhar sobre a graça de Deus foi conferida à igreja. Mas em segundo lugar, nós temos um outro compromisso, um outro dever diante da ressurreição de Jesus que o texto aqui nos apresenta. Em segundo lugar, o texto também nos diz que nós precisamos, além de testemunhar ousadamente sobre a ressurreição de Jesus, nós também precisamos testemunhar ousadamente o fato de que Jesus foi exaltado. Jesus não está mais entre nós. Jesus não caminha mais entre os homens, porque Jesus foi exaltado não na terra, mas Jesus foi exaltado no céu pelo próprio Deus. E mais uma vez, no livro de Atos, nós vemos que a exaltação de Jesus, a glorificação de Jesus, a ascensão de Jesus, foi também um dos pilares da mensagem apostólica durante os seus dias. Então nós voltamos para Atos 2, agora nos versículos 33 a 36, quando Pedro está se dirigindo àquela multidão em Jerusalém, no dia do Pentecostes, nós vemos Pedro reafirmando àquela multidão aquilo que ele e os demais apóstolos viram e ouviram, que Jesus ascendeu aos céus. Então nós lemos a partir do versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. No capítulo 5, que é o texto em que estamos meditando na manhã de hoje, mais uma vez, nós vemos aqui Pedro e os apóstolos, no versículo 31, reafirmando mais uma vez diante das autoridades o fato de que Jesus foi glorificado, foi exaltado pelo Pai. Diz o texto: Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Veja, irmãos, mais uma vez nós vemos aqui que os apóstolos reafirmavam, ensinavam e proclamavam o fato de que Jesus foi exaltado pelo Pai. Aqueles homens anunciavam a todas as pessoas que Jesus ressurgiu, mas Ele não está mais entre nós, porque Ele subiu aos céus e lá Ele foi coroado pelo próprio Pai, assentando à direita do Pai, e de lá tendo autoridade para governar
a tudo e a todos. Nós vemos pelos registros bíblicos que depois da ressurreição de Jesus, ele permaneceu ainda 40 dias entre os seus. Jesus caminhou com os seus. Jesus se alimentou com os seus, até que chegou o tempo determinado dele subir para a presença do Pai. E quando Jesus sobe então para a presença do Pai, nós vemos que Deus o Pai o coloca à sua direita, e Deus lhe dá então um cetro de autoridade e de domínio sobre a igreja, sobre o mundo e sobre tudo que há na face da terra. E quando Jesus Cristo se assenta à direita de Deus o Pai, nós vemos que o Pai o recebe e diz: meu filho, o seu sacrifício foi aprovado. A minha ira contra a humanidade caída foi aplacada pelo sangue que foi vertido na cruz. E esse sacrifício foi aceito e aprovado, de maneira que o meu perdão se estende a todos aqueles que creem no nome de Jesus. Irmãos, hoje nós não vemos mais Jesus como os apóstolos viram, porque Jesus está no céu, e lá do céu ele reina e governa, e ele tem as rédeas do mundo. Do céu ele guia, protege, e ele conduz o seu povo. E é do céu que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo continua intercedendo incessantemente pelo seu povo aqui na terra. E agora do céu nós vemos então que Deus o Pai o coroou de poder, de glória e de autoridade. E o nosso Senhor está lá, reinando e governando para todo sempre. Foi exatamente sobre essa verdade que aqueles apóstolos proclamavam e anunciavam na cidade de Jerusalém. Aqueles homens foram presos, aqueles homens foram interrogados mais de uma vez, aqueles homens correram risco de vida, mas as autoridades religiosas, os homens, não conseguiram calar a voz dos apóstolos, porque eles tinham uma convicção plena de que Jesus Cristo ressurgiu e de que Jesus Cristo ascendeu aos céus, e eles não poderiam se calar diante dessa notícia maravilhosa. Era por isso que eles estavam dispostos a entregar as suas próprias vidas para anunciar essa mensagem maravilhosa a todos que eles pudessem. E nós, irmãos, será que nós estamos dispostos? Será que temos coragem e ousadia para anunciar o fato de que o nosso Senhor Jesus Cristo morreu, ressurgiu e está exaltado nos céus? Nós precisamos proclamar com ousadia e intrepidez que Jesus Cristo, nosso Senhor, vive e reina para sempre. Nós precisamos anunciar que o nosso Senhor está no céu e Ele aguarda o momento determinado pelo Pai para Ele voltar a essa terra para poder buscar os seus. E até que esse dia chegue, Jesus permanece no céu reinando com o seu cetro de autoridade e poder, mas haverá de chegar o dia que ele descerá de lá, e ele virá ao encontro dos seus, e ele virá buscar os seus para levá-los para a morada celestial com ele, para todo sempre. E diante desse fato nós precisamos anunciar que um dia Jesus Cristo voltará, e ele virá não mais para salvar, mas ele virá para julgar a vivos e mortos. Portanto, irmãos, diante do fato de que Jesus ressuscitou, à luz do texto que lemos e meditamos de Atos 5, nós temos dois compromissos diante desse fato. Jesus ressuscitou,
Primeiro, nosso compromisso é testemunhar o fato de que o nosso Senhor Jesus ressuscitou. Nós precisamos anunciar isso a todas as pessoas. Mas nós também precisamos testemunhar ousadamente que o nosso Senhor Jesus foi exaltado no céu. Esses são os dois compromissos e os dois deveres que nós temos à luz do texto que lemos. Se o mundo ainda não conhece o verdadeiro sentido da Páscoa, é porque nós, a Igreja do Senhor, temos sido falhos no anúncio da verdadeira mensagem da Páscoa. Se as pessoas ainda continuam acreditando em coelhinho ou em chocolate, é porque nós não temos anunciado verdadeiramente o fato de que Jesus ressuscitou e ele ascendeu aos céus. A partir do momento em que o mundo conhecer essa mensagem maravilhosa, talvez o mundo vai se render aos pés do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E assim como nós, um dia esse povo também poderá adorar e reconhecer e proclamar que Jesus Cristo vive e reina eternamente. Então, à luz de tudo isso, eu quero concluir dizendo 3 verdades ao nosso coração. Primeiro, nós precisamos crer que Jesus morreu, ressuscitou e foi exaltado. Segundo, nós precisamos proclamar que Jesus morreu, ressuscitou, mas também foi exaltado. Em terceiro lugar, nós precisamos também cantar que Jesus morreu, ressuscitou e foi exaltado. Portanto, nós precisamos crer, proclamar e cantar essa verdade maravilhosa, que o nosso Senhor Jesus morreu, ressuscitou, mas foi exaltado, não por homens, mas foi exaltado pelo próprio Deus no céu. Se nós devemos crer, proclamar e cantar, que nós façamos isso, irmãos, que nós creiamos, proclamemos e cantemos essa verdade maravilhosa. E que o nosso Senhor nos abençoe, nos fortaleça e nos ajude a proclamar essa mensagem maravilhosa a esse mundo que ainda não conhece o verdadeiro sentido da Páscoa. Nós vamos nos colocar de pé, então nós vamos cantar essa verdade maravilhosa e nós vamos declarar com os nossos lábios e com a nossa boca que Jesus Cristo vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã. Vamos cantar com alegria essa convicção de fé: o nosso Senhor vive e reina para sempre.